Olá, estudantes, oitavo ano, página 50, raiz quadrada exata de um número racional não negativo. Então vamos lá. Se um número representa um produto de dois fatores não negativos, então cada fator é a raiz quadrada desse número. Então, professor, o que a senhora está falando aí? Vamos só relembrar. O que é produto? Multiplicação de dois fatores. O que é dois fatores não negativos? São dois números não negativos. Então, como seria isso? Que cada fator é a raiz quadrada. Então, vamos lá. Nós temos aqui um exemplo com alguns exemplos aqui. Raiz quadrada de 25. Quanto que é, professora? Primeira coisa, vocês têm que saber a tabuada no mínimo do 0 até o 20, todos de cor. E depois do 20, a gente usa até por estimativa. Mas até o 20 eu acho interessante vocês saberem. E também do 20, do 30, do 40, do 50, que são números exatos. Então vamos lá. Raiz quadrada de 25 é quanto, professora? 5. Mas por que é 5? Porque 5 vezes 5 não é 25? Ou 5 ao quadrado, que é a mesma coisa que 25. O que é isso, professora? Produtos, na matemática é multiplicação, produto de dois fatores. Eu não tenho dois fatores aqui, 5 vezes 5, que é o mesmo fator? Então, significa que um deles é a raiz quadrada. Raiz quadrada de 49, 7. Por quê? 7 vezes 7, 49. Não é o produto de dois fatores? Então, um deles é a raiz quadrada. Raiz quadrada de 81, 9. Por quê? 9 vezes 9 é 81. Raiz quadrada de 100, 10. Raiz quadrada de 169, 13. Raiz quadrada de 144, 12. Por quê? 12 vezes 12, 144. Tranquilo? Ah, professora, mas até aí tá tranquilo. E se fosse de um número maior? Se for do número maior, nós temos agora que nos recorrer o conceito de radiciação. O que é raiz quadrada? É a mesma coisa para nós de que radiciação. É um número escrito dessa forma aqui. A elevado a n, que vai ser resultado de um b. Onde o b, isso pode ser qualquer número elevado a n que é igual a a. Então, o que nós temos aqui, professora? Nós temos, agora que fala um pouquinho sobre a fatoração. Exemplo, um número 576. Eu vou ensinar para vocês 3 formas de fazer essa radiciação. Vamos fazer por fatoração, por estimativa e o outro por macete. Então vamos lá. Eu tenho aqui 576. Como é que eu faço pela forma de fatoração? O que é fatorar? Fatorar é colocar esses números em fatores primos, ou seja, em números primos. Quais são os números primos? 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Então, eu vou pegar 576 e vou fazer aquele traço e vou começar. Como é um número par, eu vou começar por 2, lembrando que 2 é o único número primo par. 576 dividido por 2, 288. Dividido por 2, 144. Por 2, 72. Por 2, 36. Por 2, 18. Por 2, 9. Agora não dá por 2, né? É ímpar, vai por 3. 3 por 3, 1. E cheguei no 1 aqui, a gente vai separar isso daqui em parzinhos. Eu não quero a faturação de 576, então olha só. Isso aqui não é a mesma coisa que 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, não é isso? Ó, separei em parzinhos aqui. São 3, 2 e 1, 3. Tá, separei aqui. E o que eu vou fazer? Vou jogar isso aqui. 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. O que é raiz quadrada? Pelo nome mesmo já diz, raiz quadrada. O índice aqui meu é o número 2, certo? Então, o que eu tenho? Se aqui tem um 2 que é oculto, que é a raiz quadrada, eu posso cancelar esse 2 com esse 2 oculto, esse 2 com esse 2 oculto, esse 2 com esse 2 oculto, esse 2 com esse 2 oculto. O que vai sobrar, professora? Vai sobrar só o número. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3.
Só que eu posso pôr raiz? Não, se eu já cancelei, eu nunca coloco essa raiz. Esse número tem que ser fora da raiz. Tranquilo? Tudo separado. E agora eu resolvo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 3 vezes 8, 24. Então, quanto que é a raiz quadrada de 576? 24. Isso é por raiz quadrada fatoração. E aí, professora, qual é o outro jeito? Nós vamos fazer por estimativa. Eu tenho aqui raiz quadrada de 576. Vamos ter que lembrar quanto que é 10 vezes 10, 100. Mas está perto? Está muito longe. Vamos pensar mais. 20 vezes 20, 400. Ó, tá perto, não tá? De 576. E 30 vezes 30, 900. Então, se a gente fosse pensar, se 20 vezes 20 é 400 e, vou colocar aqui, 30 vezes 30, ou seja, 30 ao quadrado é 900, o número tá entre 20 e 30, não é? Ó, 20 vezes 20, 400, que é 576, o número tá aqui entre esse 20 e esse 30. Então, olha só, como é por estimativa, eu sei que o número tá entre 20 e 30. Então, eu vou pensar, 20 e 30. 20 está mais próximo, então 30 eu vou descartar. Eu tenho que pensar no último número aqui, que é 6. Quais são os números na tabuada que dá 6? Não é 6 vezes 6 não dá 36, então termina em 6. E 4 vezes 4 também não é 16, termina em 6. Então, significa que se eu tenho 20, vai ser 26, eu tenho que pensar em dois números. Sempre a gente pensa um número e aqui outro. Eu vou pensar no 24 e no 26. Por quê, professor? Porque 6 vezes 6, 36, 4 vezes 4, 16. São os dois possíveis números. E aí eu tenho que descartar um. Como é que eu descarto, professor? Eu tenho 24, 36. 24 vezes 24, será que é 576 ou 26 vezes 26 dá 576? Então, olha só. Primeira coisa que vocês vão pensar, qual está mais perto? 24 e o 30. Ó, 24 e 26. Qual está mais perto aqui do 900? O 576 está mais perto de 400 ou está mais perto de 900? Está mais perto de 400, então pode ser que seja 24. Mas como é que eu sei, professora? Só fazer uma conta. Não tem outra forma. Eu gosto de fazer para conferir. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. 4 vezes 2, 8. E 2 vezes 2, 4. 6, 7, 5. 576. Então, é o número 24. E qual que é a outra forma, professora, que eu posso fazer? Essa é a primeira, essa aqui é a segunda. E qual que é a terceira? Essa aqui é por estimativa. Nós temos essa forma que é um macete. Um macete que eu acho melhor. Deixa eu trocar aqui meu canetão. Por quê? Eu vou pegar 576, vou colocar aqui. E aí, professora, como é que eu sei, então, por esse macete da senhora? Primeira coisa que vocês vão pensar, vocês vão fazer, vai eliminar o penúltimo número. Sempre que vocês fazem isso, o penúltimo número você elimina, esquece ele. Só vamos trabalhar com 5 e com 6. Tranquilo? Sempre é o penúltimo. E aí você vai fazer o que com o primeiro número? Você vai tirar a raiz quadrada de 5. Mas, professora, não tem raiz quadrada de 5. Ó, mas você vai pensar assim. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Então, se eu pensar entre um número de raiz quadrada de 5, tem que ser 2 e 3. Mas o 3 vezes 3 não é 9? Ó, aqui é 5, então passou. E 2 vezes 2 não é 4, então 2 está mais próximo. Separo 2. Aqui é o número 6, não é? Eu tenho que pensar igualzinho ali, ó. Que número que termina em 6? Pode ser 4 vezes 4, que dá 16, e pode ser 6 vezes 6. Na matemática tem um macetezinho.
olha só, não é 6 e 4, porque 6 mais 4 não dá 10, sempre os dois números. Ai, caiu aqui meu celular, mas nós vamos continuar. Caiu meu celular, mas nós vamos continuar aqui, porque eu já tô terminando já. Ai. Aqui, vamos só voltar aqui. 6 mais 4 não dá 10? Então, olha só, sempre o número que você pensar aqui, a soma dos dois tem que dar 10. Aqui deu 10, então já sei. Ou é o 6 ou é o 4. Então, olha só, como que eu sei? Tem uma regrinha para você saber aqui. Você pega o 2 aqui, o próximo depois do 2 não é 3? Se eu multiplicar aqui por 3, 2 vezes 3 é 6, ó. 6, só que o número que eu tenho aqui é 5, não é? Então, eu vou pegar, ó, se aqui deu 6, aqui o número é 5, então significa que 6 é grandão. E o número que tem aqui é 5, não é? Então, eu vou pegar o menor, que é o 4. Então, raiz quadrada de 576 é 24. Mas, professor, e se eu tenho número com vírgula? Exemplo, raiz quadrada de 2,89. Primeira coisa, o que você vai fazer? Eliminar o último, certo? Vou trabalhar com raiz quadrada de 2. Quanto que é a raiz quadrada de 2? Ah, professor, não tem, mas 1 chega próximo. 1 vezes 1, 1. E 2 vezes 2, 4. Então, quer dizer que o 2 passou. Então, vai ser 1 em alguma coisa. Se eu eliminei aqui, quais são os números possíveis que terminam com 9? Ó, 3 vezes 3, 9. E 7 vezes 7, 49. Não é isso? Então, pode ser tanto o 3 como o 7. Mas como é que eu vou saber se vai ser 1,3 ou 1 vai ser 1,7? Então, vamos lá. O próximo número aqui não é 2? Então, 2 vezes 1, 2. Ficou igual. Então, quando ficar igual, você pega o maior, que é o 7. Então, significa que 2,89 vai raiz quadrada de 2,89 vai ser 1,7. E se fosse, por exemplo, professor, um número maior aqui, 42,25. Como é que eu vou fazer, professor? A mesma coisa. Qual que é a raiz quadrada de 42? Um número que chega mais próximo. 7 vezes 7, 49. 6 vezes 6, 36. Então, vai ser 6. E aqui, elimina o penúltimo número. Sobra só o 5. Quais são os números possíveis que terminam com 5? Só tem ele mesmo. 5 vezes 5 é 25. Então, isso aqui é a mesma coisa que aproximadamente 6,5. Tranquilo? Raiz quadrada de 42,25. Obrigado. Qualquer dúvida, podem me